Histórias Nossas Histórias, esse é mais um Storycast. Estamos aqui no Estúdio North e hoje, para honra desse estúdio, né, para honra desse podcast, estou recebendo aqui nada mais, nada menos do que o prefeito de Catanduva, o senhor Padre Osvaldo de Oliveira Rosa. Seja muito bem-vindo, prefeito. Obrigado, Chair, obrigado a todos que acompanham. Que maravilha poder estar aqui. Eu estive em 2021, né? 2021. E vocês só avançaram, cresceram e certamente a audiência tem aumentado bastante. É um trabalho bem feito, os resultados são bons, né? Então, O padre agradeço esteve a no nosso oportunidade. podcast inicial, né, padre? E foi muito bom e Muito foi bom. comentado e ao mesmo tempo bem participado. A participação de vocês foi muito ótima, né? Foi muito boa, aliás. Que bacana, prefeito. É uma honra ter o senhor aqui. Em clima de festa ainda. Tomamos um sol, foi gostoso demais e ver um time da nossa cidade conquistar um acesso depois de mais de 10 anos, né, praticamente. O Grêmio, acho que foi o último ano, 2013, se eu não estiver enganado. Disputou uma Série A, né? Agora vamos para A3 com o Santos. E como tá sendo pro senhor saber que aquele projeto que o senhor me contou um ano retrasado ali embaixo, embrionário, que não tinha o dinheiro para pagar na federação, hoje conquista o primeiro acesso tão novo. É aí um projeto maravilhoso que iniciou-se dentro da igreja, com as crianças catequeses, depois um projeto social, depois virou uma escolinha, e em 2018 se tornou um clube profissional, né? 2018 com muitas dificuldades, 2019 conseguimos fazer um bom elenco, foi uma boa participação, aliás, nós fomos desclassificados pelo Marília e o Marília subiu, né? 2020 não participamos devido à pandemia, 2021 estava iniciando as atividades na prefeitura, fizemos uma parceria com o Grêmio Novo Horizontino, uma parceria para tocar aquele ano, 2022 iniciamos um projeto significativo, e esse ano subimos, né? E esse ano foram 2 acessos. Esse ano, de uma maneira ímpar, né? A federação criou uma nova divisão, que é a A4. Então, das 40 equipes que participaram do campeonato, as 16 melhores classificadas, elas passaram a A4. Dessas 16... continuou o campeonato, 2 subiram para a A3. Então, Catanduva hoje está na A3, juntamente com a União de São João de Araras. Então, essas 2 equipes ganharam 2 acessos, conquistaram 2 acessos no mesmo ano, no mesmo campeonato. Foi o ano de maior acesso, então 16 equipes subiram e 24 equipes caíram. Então é um campeonato atípico e o Catanduva participa disso. Então uma alegria imensa e conquistar o título fora de casa, com resultado significativo, com muitas dificuldades nós encontramos durante o ano, nós perdemos alguns atletas que foram contratados para ser os diferenciados na equipe. E um não conseguiu nem fazer um jogo, se foi lesionado, está em tratamento, 9 meses de tratamento. O outro se machucou no segundo jogo, lá em Batatais. O terceiro agora aqui veio, estava lá na Arábia, voltou para o Brasil para disputar os últimos jogos, ele é nosso. No terceiro jogo também foi lesionado, vai ter que fazer cirurgia, mais 9 meses. E mais 2 atletas que foram lesionados, que estão em tratamento. Nós tivemos algumas perdas, apesar de tudo isso, estamos aí na 3ª divisão. E bateu o Taquaritinga, que era um time a ser batido mesmo, né? As 8 equipes que ficaram, depois das 4, foram equipes de menos Catanduva, todas as equipes tiveram a experiência de estarem na A1. O Rio Branco, União São João, Taquaritinga, Penapolense, São Carlense, tiveram já experiência. O Catanduva é o caçulinha. Então, Caçulinha. União São João jogava com o Corinthians 2006, 2005. O Rio Branco, Rio de Branco. Americana, Sim. ficou 18 anos na A1, né? 18 anos. Todas as equipes tiveram essas experiências. E Catanduva é o caçula e está fazendo passo a passo, aí ganhando a sua posição aí nas divisões do campeonato. Que bacana, prefeito. E vem título sábado? É sábado, né? É sábado às 15 horas lá em Araras. Estamos motivados, a equipe jogamos de igual para igual. União São João
de Araras é um time muito bem formado. A base do União São João é do Velo Clube. O Velo está na segunda divisão, está na A2. O Velo, na segunda divisão, está na A2. Então, os atletas do Velo terminaram o campeonato, acho que em março, e eles foram cedidos pro União São João. Então, você pode perceber, não sei se acompanhou, eles têm alguns jogadores diferenciados, né? O 10 deles joga muito. Valdívia. Joga muito. O 10 joga demais. Joga mais. O 10, o 8. Mas eu fiquei de olho no 10, como ele organizava o 10. Deu trabalho. Nós organizamos um formato de não conseguir entrar na área, né? Então, ali no meio de campo, você podia ver que ele organizava, mas não conseguia avançar. Eles tiveram alguns lances bem diferenciados. O nosso goleiro Mandela salvou em dois momentos. Umas 4 bolas ali, né? Mandela. Mas foi um jogo muito bom. Nós perdemos um gol. O Wesley perdeu um gol. Os primeiros lances do jogo. Ele perdeu um gol. Ele não poderia perder. Não pode perder. Não pode perder. Não pode. Ô, prefeito, e você deu uma telefonada lá pro Valdívia já ou não? Porque não é possível, cara. Um cara desse tá disputando uma... Nós tentamos trazer o Valdívia, mas ele foi para A2, né? E também o contrato melhor. Mas ele não pode estar na A2, ele tem que estar para um. É um jogador diferenciado, é um jogador acima da média, né? E o 8 também, mas eu não observei tanto o 8, eu observava o Não, o 10 pisava na área e ele fazia alguma coisa. E o 9, o centroavante, fez uma jogada e tirou o nosso zagueiro de uma... Sobrou ele e o gol, meu Deus do céu. É difícil passar daqueles guarda-roupa, hein? Tem 2 zagueiros ali no Catanduva que são... E o grande zagueiro nosso, inclusive o Rodrigão, que é o quarto zagueiro, no 4, estava no banco. O nosso zagueiro é o Gabriel, que ele ele pertence ao Votuporanguense, mas estava no Rio de Janeiro, e nós contratamos. Só que nesse período ele recebeu um convite da Europa, ele foi embora e nos deixou. Aí entrou o Rodrigão e deu certo, né? Os dois ali deram certo, o Rodrigão e o Luca. Não passa nada. Não passa nada. E, prefeito, agora a gente tem uma A3 para disputar o ano que vem, né? Copa Paulista tem ano que vem também? Então, a obrigação de cada clube é disputar o Campeonato Paulista. Paulista. A Copa depende da equipe. Não é algo muito atraente, né? Sim. Não tem acesso, né? É mais para não deixar o elenco ficar... mas nós vamos, o ano que vem, disputar com o Sub-20. Então, nós vamos disputar a Copinha, até dia 30 a inscrição para os atletas, agora 30 de setembro, tem mais 3 dias para fazer a inscrição, e vamos disputar a Copinha e depois já iniciar o Campeonato Sub-20. Então, durante o ano também vamos ter o Sub-20 aqui participando. Bacana, prefeito. E uma pergunta que eu sempre quis te fazer, né, depois que começou principalmente o Catanduva. Eu percebi que no começo a cidade foi um pouco resistente, devido ao Grêmio Catanduvense, né? Só que hoje eu vejo a cidade totalmente envolvida. A gente teve um público de 7 mil pessoas sábado, né? Como que foi pra você toda essa transição, esse início de resistência da cidade? Porque eu percebia isso. Quando jogou Catanduva e Grêmio, eu tava na torcida do Grêmio, porque era, né? Mas hoje a gente consegue gostar dos 2 clubes, né, na cidade. O Grêmio tá na situação que a gente sabe que tá. Mas o Catanduva hoje tá num patamar diferente, tá em outra divisão. E como foi pra você toda essa transição aí de 2018 pra cá, até a aceitação final da cidade, com um público de 7 mil pessoas, mais público que o Santos, né? Olha, a gente tinha noção, inclusive quando partimos para profissionalizar nossos atletas, a escolinha de futebol, procuramos o Grêmio, sentamos juntos, só que as pendências trabalhistas eram muitas e poderiam recair em quem estava iniciando a parceria. Então, a orientação jurídica não pode fazer parceria com o Grêmio, porque as pendências vão recair, e na época era um valor significativo. E aí surgiu a proposta de fundar um clube. Então, a gente já sabia que os catanduvenses, eles eram apaixonados pelo futebol e apaixonados pelo Grêmio, toda a história do Grêmio catanduvense. Então, a gente tinha, no mínimo, respeitar e construir a nossa história, né? E, aos poucos, fomos ganhando esse espaço.
Com praticamente hoje, dificilmente o Grêmio volta, né? Pelas situações que ele já enfrentou. Hoje, para a federação permitir, tem que pagar a dívida, ou parcelar essa dívida. Hoje estão mais de 4 milhões de dívidas trabalhistas. Meu Deus. Então, alguém para assumir, se fosse outros tipos de dívida, tudo bem, mas trabalhistas elas não caducam, elas ficam, né? É, E só aumentam. Então, ninguém vai colocar o CNPJ lá, o CPF, para assumir isso. E, além do mais, surgiu uma pessoa que assumiu esse ano o sub-20 do Grêmio, e ele deu 3 ou 4 WOs. Então a federação vai cortar, não vai mais permitir. Então dificilmente, ainda para, infelizmente, ou felizmente, felizmente que a gente acredita que esteja na eternidade, infelizmente que perdemos aí um companheiro, mas o alemão, que sempre foi presidente ultimamente do Grêmio, que investia recurso próprio para manter, e ele veio a falecer. falecer. Então foram várias situações que eu acredito que dificilmente o Grêmio volta, né? É triste, né? É, Mas graças a Deus que tem um Catanduva agora na Deus santo A3. aí. Tem o Santo. E nós estamos aí felizes, né, por esse acesso. Eu, depois do jogo 4 ao jogo 5, eu fui praticamente em todos os jogos. É muito legal ver a empolgação da cidade de É, novo com o futebol, né? Porque isso tinha se perdido lá quando o Grêmio começou a cair, quer em dizer, é. 2015, 2014. Infelizmente, o Grêmio foi uma administração, Foi. pessoas despreparadas ou com interesses próprios, né? Sim. Que afundou o Grêmio. Infelizmente, Catanduva tem potencial, ainda mais o Grêmio, que tinha camisa, o respeito, a torcida, de se manter na primeira divisão. Né? Sim, é. Infelizmente, e vou te falar, viu, 2013, foi 2012 que o Grêmio subiu pra A1, acho que 2012, 2013. Bateu de frente com o Palmeiras, bateu de frente com o Corinthians, inclusive o Corinthians virou o jogo nos 48 minutos do segundo tempo no Pacaembu. Hum, Então, o Catanduva tem umas boas histórias aí com futebol, né, prefeito? Bom, falamos um pouco do Santo. E agora vamos pra pauta que eu sei que o senhor gosta. O senhor gosta de pauta quente, o senhor não costuma fugir das perguntas, né? E isso diferencia, né? Obviamente. É alguém que queira responder. O que mais se fala hoje em Catanduva seguramente é sobre a retirada dos benditos trilhos do trem da Rumo do centro da cidade. E desde que eu me entendi por gente, a administração do Macchione, depois veio os 2 anos da Marta, sempre foi falado isso. E a minha pergunta para o senhor é: qual que é o andamento dessa conversa para essa bendita retirada que não saiu até hoje? E agora quem tá pagando pato, obviamente, é o senhor, porque o senhor é o prefeito. Mas, enfim, como que tá esse andamento desse processo? olha o trem, Olha o trem. olha o trem. Então, a cidade de Catanduva, o município de Catanduva, das gestões anteriores, sempre solicitou ao governo federal a retirada dos trilhos de Catanduva. Né? Foi um pedido. Quando a Rumo renovou a concessão com o Ministério de Transporte, com o governo federal, entre as exigências, uma delas era trazer soluções para o tráfego de trem em 3 cidades próximas a nós: Catanduva, Rio Preto e Mirassol. E aí eles foram, então, estudar as alternativas. Uma alternativa que a Rumo encontrou, como foi feito em 2 cidades já, era fazer um novo contorno. Então ela contratou um projeto, fizeram o projeto. Em 2021, quando nós iniciamos a administração, a Rumo nos procurou e apresentou esse projeto. Quando analisamos o projeto com novo contorno iria passar atrás do Parque Glória. A cidade já estava ali praticamente. E nós alertamos, olha, vocês vão investir e aqui a cidade vai passar, a cidade já está chegando, né? Já tem os bairros casas sendo construídas, então vai gerar um problema. A gente não pode fazer uma nova proposta. Eles permitiram, fizeram uma nova proposta, levando mais adiante, passamos mais próximo ali da Citrovita, ultrapassando a rodovia, Pedro Monteleone, contornando a rodovia e saindo atrás da usina Cófico hoje. Né? Foi essa proposta que nós
apresentamos a eles. Eles foram estudar, fazer cálculos e também pensar no projeto. Eles não apresentaram o projeto dessa nova proposta. Só que nesse período, São José do Rio Preto também encontrou umas dificuldades, porque São José do Rio Preto não tem mais zona rural. Praticamente os espaços já são perímetro urbano e estão loteando. O Rio Preto cresce de uma forma assustadora. E eles encontraram esse problema em Rio Preto, estavam tentando fazer um estudo, uma nova proposta para Rio Preto, e eles vieram conversar conosco de uma nova proposta. Essa nova proposta seria investir o recurso dentro da malha férrea já existente, da linha dos trilhos existentes que passam dentro da cidade. Quais os argumentos para não fazer um novo contorno? Primeiro, o novo contorno, mesmo que eles aceitassem esse projeto de passar próximo da Citrovita, mais distante do Parque Glória, aqui no início vai passar atrás do Pachá. Onde já existem bairros futuros, então até a construção já vai estar construindo casas ali, que o perímetro rural nosso perímetro urbano, já faz divisa com Pindorama, né? Nós temos um perímetro até quase onde é a propriedade do Tatali, onde era a fábrica de doce, né? Naquele riozinho, o perímetro urbano para cá, onde é a famosa Bica, não sei se você conhece, tem uma mina lá, né? Então, esse é um problema, né? Segundo, a desapropriação. São 18 quilômetros. Alguns proprietários têm propriedades que seriam desapropriadas, que hoje já estão no perímetro urbano, que eles já podem lotear, entrar com diretriz para loteamento. Qual proprietário que tem uma área de 50 alqueires vai permitir uma linha ferro passar no meio dessa área? Não. Eles vão judicializar. Então, para a Rumo iniciar o projeto, ela vai ter que resolver todas essas pendências jurídicas, primeiro, judiciais, para a hora que tiver todo desapropriado, para poder iniciar o projeto. Então, nós vamos encontrar várias barreiras, dificuldades dos proprietários, eles não iriam permitir a desapropriação. Então, tem que judicializar, recorrer na justiça, para poder desapropriar. Terceiro senão, o que Catanduva iria fazer com essa linha ferro dentro de Catanduva, esse elefante branco, sem recurso para poder investir e sem também poder fazer a manutenção? Quarta problemática, o tempo de construção. Rio Claro, eles fizeram um novo contorno de 10 quilômetros, de 11 quilômetros, demoraram 11 anos. Meu Deus. 11 anos para fazer todo esse projeto. Dá para o senhor ir e voltar. 11 anos. E aqui poderia 16, 18 quilômetros, poderia demorar de 10 a 15 anos, né? Se não tiver muitas pendências jurídicas. Quinto problema. A malha ferro, a linha férrea que existe dentro de Catanduva, ela não pertence ao município, ela pertence à União, ela pertence ao governo federal, que está sob a responsabilidade hoje da Rumo. A Rumo não vai fazer a doação para o município. A linha continua no mesmo lugar, com os direitos da Rumo. A Rumo pode utilizar a qualquer momento. Então, eles deram os dois exemplos. Rio Claro fez o novo contorno. A cidade já está no novo contorno. E a linha antiga permanece no centro da cidade. Então, hoje a cidade tem duas linhas ferros da cidade de Rio Claro. Araraquara eles também fizeram. Eles disseram que a cidade já está chegando no novo contorno. E a linha ferro continua dentro da cidade, a antiga. Então, não vai tirar a linha. A Rumo vai tirar duas linhas para fazer manutenção. Certamente vai dar prioridade para a linha onde vai ter maior fluxo de trem. A que tiver menor fluxo, ela vai dar menos prioridade. Menor prioridade. Mas vai ficar, né? A linha ferro vai ficar aí dentro. Então, essas 5 situações que nos fizeram pensar. Então, esse investimento que seria externo, fazer esse investimento interno, porque qual que é a responsabilidade da Rumo? Trazer soluções para o tráfego de trens dentro da cidade. Quais são os problemas que a passagem de trem gera para o município, para a cidade? Buzina,
que incomoda, né? Principalmente quem mora perto, e o trânsito. Buzina. Então, qual que é a proposta? Fazer uma mureta e grade em todo o percurso, de ambos os lados. São 11 quilômetros, então serão 22 quilômetros de grade. De maneira que as pessoas não terão acesso à linha, não terão como passar pela linha. Sendo assim, não tem mais buzina. Sim. Então, resolve o problema da buzina. Segundo problema, o trânsito. Primeiro, o pedestre. Nós temos 5 passagens de pedestre. Uma lá no Pachá 2, que é umas chácaras que existem ao lado do Pachá. Poucas chácaras, mas existem. A terceira, ali na Avenida Teodoro Rosa Filho, no solo Santa 2. Rosa? Não, no solo 2. Solo 2. Em frente ao ML. A terceira, ali no Jardim São Domingo, quase em frente à Lagoa dos Ipês. Uhum. É um túnel. A quarta é a Rua 15 de Novembro, e que também ali tem a Florianópolis. E a quinta, a Rua São Paulo. São 5 passagens de pedestre. Para essas passagens, quais as soluções? Primeiro, construção de passarelas. Então, seriam 5 passarelas. Cada passarela orçada em 6 milhões, investimento de 6 milhões em cada passarela. São grandes passarelas, bonitas passarelas. Então, com as passarelas, então, você soluciona a questão dos pedestres. Só que nós pedimos uma outra passarela, que é em frente ao shopping, porque ali tem uma passagem clandestina em frente ao shopping. Tem. E as pessoas não vão deixar de passar, mas só que vai ter grade, não poderão passar. Nós negociamos essa passagem, porque lá no solo 2 há um desnível, e ali para fazer uma passarela vai ficar muito alto. Então, qual que era a sugestão? Fazer um túnel. Já no São Domingo já existe o túnel. Então, vamos fazer grandes túneis, 2 grandes túneis. Cada túnel custa 3 milhões de reais. Construindo os 2, vão economizar 6 milhões, que vão fazer essa passarela a rumo, né? Vai fazer a passarela em frente ao shopping. Então, questão dos pedestres resolvido. Passagem de veículos, nós só temos 2 oficiais, né? Que é a Rua 15 e também a Rua São Paulo. Só essas 2 passagens. Então, como solucionar? Com viadutos. Então, qual a proposta? Um viaduto, já iniciando uma rotatória aqui na Avenida São Domingos, ali na Rua Amazonas, e ampliando a Rua da Nelson Bias, que é a paralela ali a Matilate, sabe? Ali a Matilate, para ser 2 vias, vai e volta, né? E vai iniciar o viaduto ali perto da Igreja Universal, sabe, na Rua 15, ali na ponte. Então, ali naquela ponte inicia-se o viaduto que vai até lá na Daniel Subia, esquina com a Rua Marília. Quem vai dar seguimento lá para Glória, lá para cima, segue a Daniel Subia, toma outra rua. Quem precisa ir lá para o Solo Sagrado, toma a Rua América à direita e pega a 15 e segue o fluxo natural, né? E quem vem do sentido bairro para o centro, toma o viaduto e vai dar aqui na Avenida São Domingos. E vamos também, a proposta é construir uma alça que dá para a Rua 12 de Outubro. A Rua 12 de Outubro é a do Colegião. Então, quem desce o Colegião, quem vem do sentido bairro ao centro, vai chegar na Rua Goiás, dar sequência, entrar nessa alça, que vai entrar no viaduto e vai cair aqui na Avenida São Domingos. Então, aí resolve essa passagem de veículos da Rua 15 sem nenhuma desapropriação. Se tiver que desapropriar, mínimo, porque são tudo áreas públicas do município ou também da Rumo. Segundo pontilhão, lá da Rua São Paulo. Da Rua São Paulo, então, o projeto que está sendo estudado e vai ser preparado, lá na Rua 3 de Maio, é a rua final lá da Vila Mota, que vai lá para o Acapulco, né? Ali tem uma área verde, né? A área que vai sair um pontilhão que vai dar na Vila São Luís, atrás do Max, Mufato, ali atrás do Max. O pontilhão vai terminar ali. Ali toma à direita, quem vai sentido rodoviária, quem vai sentido Martane, Del Rey, Nova Catanduva, vai ser construída uma avenida ali no Rio, paralela ao Rio Barro Preto, que vai dar acesso à Avenida Olímpia, que é a avenida ali da rodoviária.
Então, quem vai para o sentido bairro, quem vai sentido centro, pega a paralela ali da Avenida São Domingos, passa atrás do Max e segue a avenida, vem sentido centro. E vai fazer também uma grande intervenção em frente à SAEC. Então, de maneira que quem vem sentido bairro, centro, toma esse viaduto. E quem vai sentido centro-bairro, também o viaduto vai dar lá na 3 de Maio e ali se distribui as ruas que vão ter acesso. De maneira que também que esse viaduto não tem nenhuma desapropriação. Então, soluciona a questão da desapropriação, não tem desapropriação. Vamos trazer uma grande alternativa para o trânsito de Catanduva. Não tem mais parada para passagem de trem, não vai ter mais parada, o fluxo vai ser natural. E todo esse investimento, ele é 100% da concessionária, da Rumo, nem um centavo. O compromisso não é do município. O município solicitou, a Rumo está trazendo uma solução, o investimento é dela. Do município só depende concordar com o projeto e dar o aceite, só isso. Então não é algo que vai gerar um impacto financeiro na prefeitura de nenhum Catanduva. centavo do município. É só Isso é interessante, né? É só a tinta da caneta. Perfeito. Acho que resolve, né, o problema. Sim, resolve o problema do trânsito, da buzina, não tira o trilho do centro para ficar um elefante branco aí, que não vai ficar elefante branco, vai ficar cheio de mato. Né? Sim. O município não vai poder utilizar. Vamos fazer uma avenida? Não vai poder fazer. Vamos utilizar um trem particular para levar as pessoas para passear? Não vai poder utilizar. Ele pertence à Rumo, aí a Rumo vai utilizar assim que for necessário. Então a gente traz um investimento de mais de 300 milhões, segundo eles, investimento de mais de 300 milhões para dentro da cidade, melhorando. E tem mais uma outra situação. Lá próximo do Pachá 2, existe uma chácara do lado direito, paralelo ao NEM, o NEM Pedro Nechá. Pedro Nechá. Não tem jeito, é NEM, né? É NEM. É NEM. É nem Catanduva, nem Pindorama. Estudei lá 9 anos da minha vida. E é para aquela chácara, a RUM vai construir uma avenida saindo ali da rotatória da UPA, paralela a essa avenida, a linha ferro, para dar acesso àquelas famílias que moram nessas chácaras. E para nós vai ser uma deixa, que aí depois o município, a hora que tiver recurso, pode construir uma outra via saindo dessa avenida, dando acesso também ao NEM, construindo uma passagem para o NEM. A NEM terá um novo acesso para vir sentido centro. Isso é um futuro. Depois que eles construírem essa avenida, poderemos investir, né? O município poderá investir na construção desse novo acesso para o NEM. Então, é um investimento grande que vai favorecer o município, é só trazer benefício para o município, ao invés de um novo contorno que não vai trazer a solução adequada, e um investimento fora que vai trazer vários problemas, especialmente com os proprietários. Sem contar que acho que meus filhos vão ver isso aí, né? Porque uma cidade de 10 quilômetros demorou 12 anos. 12 anos. São 4 mandatos, né? Não, 3 mandatos, 3 né? mandatos. Então fica difícil, né, se for isso. E todas as grandes cidades, o trem passa. Santa Fé, Catanduva, Rio Preto, Catanduva, Araraquara, Rio Claro, Matão, Campinas, São Paulo, todas as cidades. Sim. Então tem que entender primeiro todo o contexto para poder opinar em cima de uma retirada de trilhos, né? Então... E esse movimento que houve é natural, a gente respeita, só que eles não tinham projeto nenhum, estavam discutindo nada. Eu só queria tirar o trilho. Perguntaram, você não vai pronunciar? Não, eu falei, qual o projeto que eles não têm o projeto da Rumo, da retirada, que nem nós temos, eles apresentaram onde ia passar o novo contorno. Eles não têm o projeto da nova proposta que nós apresentamos de passar próximo da Cetrovito, porque eles também não fizeram esse estudo, né? Eles fizeram o estudo, mas não fizeram o projeto. E eles nem têm o projeto dessa nova proposta que estão, agora concretizando, agora que eles vão apresentar o projeto e depois vão efetivar o projeto. Então, estavam discutindo nada, né? Então, era mais uma situação de... Uma parte social mesmo. Todo mundo se reuniu, vamos tirar os trilhos, mas não tinha um projeto para retirar isso. E o município não tem o poder de impedir, né? Tem o poder de acompanhar.
porque no investimento não é do município. Vamos fazer o plebiscito? Pode fazer, não vai ter problema nenhum. Não passa pela Câmara, é só o aceite do município se concorda ou não com aquilo que está sendo apresentado. Mas diante de todo o cenário que o senhor apresentou, acredito que esse investimento da Rumo na cidade Vixe, resolveria o problema, geraria mais empregos dentro da muito, cidade. E, particularmente, olhando todo esse cenário, pelo que o senhor narrou, talvez seja a opção mais viável hoje para Sem nossa dúvida, realidade. sem dúvida. Porque ficar preso também em 15, 16 anos em uma obra. Bom, Pontilhão da Cascata, quando caiu, que era a pizzaria Cascata ali, ficou quantos anos para concluir? Um transtorno. Então, a gente sabe que as empresas que ganham as licitações, às vezes, né, prefeito, troca funcionário e tal, então acaba Não tendo cumpre no tempo previsto. um problema complicado. Gestão pública é muito morosa, né? Muito. Eu vim aqui até discutir num bom sentido com o empresário que tem um serviço aqui em Catanduva. Não, você tem, é impossível, você tem que ser só, 8 meses só veio 35% da obra. Nós temos que entregar essa obra até o próximo ano, um serviço que está prestando. Então, as empresas que ganham licitações, normalmente às vezes são empresas externas, que tem um grande formato, mas aí terceiriza os serviços, não conhece as empresas que são terceirizadas, é problemático. Público o que diz respeito não é ao o serviço privado público, que você trabalha que é é prático. complicado, tudo é um pouco mais burocrático, né? Prefeito, a gente está aí completando amanhã, né? Ou quinta-feira, né? Amanhã. 1000 dias de governo, né? 1000 dias. Eu ia falar 1000 anos, mas 1000 dias. 1000 anos. Mas dizem que 1000 dias para Deus é como um ano, não é? Então tem toda essa coisa aqui. Mas enfim, eu acompanhei aí quando o senhor assumiu, janeiro de 21, né? Isso. Janeiro de 21, o senhor assumiu diante do pior cenário da história, talvez dos últimos 100 anos do município, né? Uma UPA totalmente sobrecarregada, os hospitais particulares chorando porque não tinha leito também, muita gente morrendo. O senhor assumiu a cidade num caos. Essa que é a verdade, né? E talvez esse foi o maior desafio, né? Mas eu queria perguntar, nas suas palavras, se eu pudesse separar em conquistas e desafios, como que o senhor separaria isso? Quais foram as maiores conquistas e quais foram os maiores desafios desses 1000 dias de governo? O maior desafio é a mentalidade humana de gestão pública e, ao mesmo tempo, o maior desafio é como o ser humano vive hoje. O ser humano vive o mediatismo. O ser humano, ele tem, o cidadão hoje, nós cidadãos, a oportunidade de opinar, de criticar através das redes sociais, sem o conhecimento adequado, fazendo juízos, às vezes injustos, né? Sem o conhecimento. Então, hoje é um grande desafio, porque cada cidadão, ele passa a ser uma autoridade. Uma autoridade. E nós vivemos numa mentalidade do individualismo, das necessidades imediatas. Por exemplo, eu cito alguns exemplos, mas tem um exemplo que ele é costumeiro. No período pós-Covid, depois que nós regularizamos a questão da UPA, que foi um desastre, né? Meu Deus do céu, foi um desastre. Em junho de 2021, na UPA, foram a óbitos 69 pessoas. A UPA não era o lugar adequado, mas os hospitais credenciados não tinham mais vaga. Então ia ficando na lupa até sair a vaga, mas não saíam. Então perdemos num mês 69 pessoas na UPA. Foi triste. Mas esse é um desafio que todos os municípios passaram, o Brasil, o mundo passou, né? Mas falando da UPA, uma munícipe que eu conheço, ela me ligou, era umas 11 horas da noite. Esse é um caso bem típico. E aí ele falou, padre, a saúde de Catanduva está uma porcaria. Eu falei, mas por que está uma porcaria? Porque eu fui à UPA. E falei, mas como que foi a UPA? Aí eu a conhecia, né? Falei, mas quem que você foi levar a UPA? Foi você? Não, foi meu filho. O filho era um filho jovem, muito bem vivido, saudável. Falei, o que ele tem? Ele está um pouco mal da gripe. Foi lá, vamos. Foi à UPA. Mas por que a UPA, a saúde está uma porcaria? Porque não tem dipirona. Aí falou, opa,
Então, ela falou a causa a saúde está uma porcaria, né? Falei, quando você chegou à UPA, você encontrou um prédio? Sim, como está esse prédio? Está bem. Então, isso é saúde. Você encontrou um porteiro que lhe deu o primeiro atendimento? Sim. Você encontrou uma recepcionista que fez a ficha? Sim. Você encontrou uma enfermeira que encaminhou para o médico? Sim. Você encontrou um médico 11 horas da noite que deu atendimento? Sim. Como foi esse atendimento? Não, foi muito bom. Isso é saúde, né? O atendimento do médico foi bom? Foi bom, padre. Então, às 11 horas da noite, o médico devia estar praticamente já estressado, cansado, ele deu um bom atendimento. Você sabe que na UPA tem uma farmácia, que são poucas UPAs que tem farmácia 24 horas entregando remédio gratuito? Sim, inclusive nós pegamos remédio lá. O médico, além de dipirona, receitou mais alguns outros remédios? Sim, receitou. E você conseguiu esses outros remédios? Consegui. Então o que faltou? Faltou dipirona. Falei, então você é mal agradecida. Dipirona é R$5. E não estava faltando só na rede pública, estava faltando também na rede privada. Falei, você pode comprar dipirona. Faltou um remédio, então faltou um item, o mais barato, a saúde está uma porcaria. Então, esse exemplo é importante, e depois a pessoa que diz que eu falei, não, padre, mas não era para mim, era para fulano, era para você acabou de dizer. Eu fiz essa reflexão com ela, que hoje eu acho que ela agradece, porque às vezes o ser humano, assim, falta um item, o restante já não serve, né? Nós já investimos 42 milhões em recap, o maior recap da história de Catanduva. Mas precisamos investir ainda mais uns 100 milhões. É impossível, porque a cidade ficou muito tempo em algumas áreas sem manutenção. E agora vem estourando tudo isso no nosso período de gestão. Se você vê as 42 milhões, vários bairros conseguimos recapear, né? Ruas diversas, mas se não recapeou a rua onde a pessoa mora, o quarteirão dela, a cidade está cheia de buraco. Então, essa mentalidade humana é o maior desafio. Outro desafio é aprender a lidar com a gestão pública. A gestão pública, 90%, para não dizer 99%, a gente lida com interesses. Os empresários, interesses. Funcionário trabalha, tem seu retorno, tem os seus interesses, quer os seus direitos. Os políticos, 150% de interesse. Então, você lida com interesse. E nem sempre consegue corresponder aos interesses, às expectativas das pessoas. Então, esse também é um desafio. Agora, as maiores conquistas. A administração humanizada. Nós conseguimos, em 2021, economizar, num orçamento apertado, num ano de pandemia, 55 milhões e utilizamos 51 milhões para sanar as pendências trabalhistas, como o cartão alimentação 2015. Nossa, isso era uma novela, meu Deus. Pagamos 5 milhões e 200. O DICI 2015, 29 milhões. Pagamos de precatório em 2021, 6 milhões. Pagamos uma ação adicional de 2002, de 20 anos atrás. Nossa, Félix ainda era o prefeito. Isso, de 6 milhões. Ainda essa ação veio do Carlos Eduardo, estourou no FEX, nós assumimos e pagamos. E pagamos mais da empresa... a empresa de organização social e a PEMESP, que faliu e deixou os funcionários pagando mais 4 milhões. Então foram ao todo 51 milhões de economia, de reorganizar a vida desses trabalhadores, dos seus direitos adquiridos que não tinham sido respeitados. Então, essa foi uma grande conquista. Uma outra conquista, fazer a reestruturação em 2022. Depois de 26 anos, a última reestruturação, e segundo eles não foi uma grande reestruturação, foi em 96. Nós fizemos a reestruturação. A partir de 1º de setembro de 2022, a reestruturação passou a ser conquistada. Então, os funcionários, 2022, e de setembro de 2022 a março de 2023, o funcionário que teve menor aumento foi 40%. O menor aumento? 40%. Então, nós regularizamos muitas situações que os salários estavam defasados, então eles tinham as gratificações, incorporamos todas as gratificações. Nós implementamos
Em 2022, 19 milhões a mais na folha. Em 2023, vamos implementar 50 milhões a mais na folha com a reestruturação. Então, foi uma grande conquista. Um avanço. Uma outra grande conquista, o plano diretor. A cidade estava travada desde 2006, o último plano diretor, então a cidade não crescia, não tinha área urbanizada para fazer parcelamento do solo, para fazer loteamento, então a cidade não tinha como crescer. Então nós conseguimos, depois de muito estudo, muito trabalho, em junho de 2022, aprovar o plano diretor. Hoje nós temos mais de 40 novos investidores vindo para Catanduva. 40 novos investidores? Vim com fazer novos loteamentos, Sim. Então está apresentando as novas diretrizes, Catanduva com uma possibilidade de crescimento muito grande. Uma outra grande conquista, a PPP da iluminação. Somos uma das poucas cidades do interior do estado de São Paulo a conquistar a PPP da iluminação, a participação público-privada, né? Depois de 2 anos fazendo estudo e abrindo essa CPP, foi aprovada há 20 dias. A empresa vencedora, LB Luz, né? LB Luz começou a trocar, então vai ser a troca de todas as lâmpadas comum, são mais de 20 mil pontos, quase 22 mil pontos, por lâmpada LED. A economia vai ser grande e a empresa responsável, então ela vai fazer essa troca, ela tem 18 meses para fazer a troca de todo o parque de iluminação de Catanduva, mas eles vão se comprometer a fazer até 8 meses, fazer toda a troca, já estão fazendo. Custo zero para o município, a manutenção é toda da empresa durante 23 anos. O município que antes tinha que fazer o serviço, agora o município vai ser fiscal. E onde a empresa ganha? Na economia. Nós gastamos em torno aí de 600 mil por mês de taxa de iluminação pública e eles conseguiram baixar para 400 mil, 400 e pouco, então eles vão ter uma economia aí de 200 mil mais ou menos por mês. Essa economia, somando durante todos os anos, paga o investimento e depois começa a ter o resultado financeiro para a empresa. Então, foi uma grande conquista. Daqui a alguns meses, Catanduva vai estar iluminada. Tem hoje a Spot Ouvidoria, o 0800, qualquer momento do dia, da noite, ligar, eles têm 24 horas para fazer a troca, depois que todo o parque estiver trocado por lâmpada LED, né? Estão agora fazendo as ouvidorias, trocando as avenidas. Então é uma outra grande conquista, né? São várias grandes conquistas. Uma outra grande conquista é a segregação de massa do IPMC. A prefeitura estava repassando para o IPMC praticamente 54% da folha. É impossível. Hoje, o teto do INSS é até 21% do seu ganho. A prefeitura passar 46% de uma folha de 10 milhões, 4 milhões e pouco, de uma folha de 15 milhões, aí 6 milhões. Então não tinha, vai quebrar a prefeitura. Nós conseguimos fazer um estudo, ser aprovado um projeto de maneira que garante a aposentadoria de todos os servidores, eles morrendo dos seus beneficiados até no ano de 2090 e há 60 anos, mais de 60 anos daqui para frente, até 2090, e ainda a previsão é sobrar mais de 9 milhões nos cofres do IPMC. Né? E dessa forma nós vamos fazer uma grande economia de em torno de 20 milhões para a prefeitura, que a prefeitura ia quebrar, né, com esse pagamento, que é impossível. O teto máximo, 21% do salário da folha, você está pagando 46% e mais agora 7%, aumentamos mais 8% do plano de saúde, 54%, você quebra uma prefeitura. Conseguimos também essa conquista, uma evolução para o município. Também investir no IMES, para o IMES não fechar as portas, continuar com as portas abertas e abrir novos cursos. Então foram várias conquistas. Então você separa entre essas conquistas e desafios e deu para a gente ter uma base aí do que o senhor considera, né? Eu quero fazer um depoimento aqui, que eu já fiz inclusive no podcast que eu participo, esse que o senhor está participando, que eu atuo como host, sobre a saúde da cidade, né?
Eu já fiz esse depoimento uma vez e eu quero aqui reforçar, porque eu acho que é uma boa oportunidade de ser grato. O ano passado, em janeiro desse ano, eu fui internado no. Fui no UPA, eu senti uma dor, porque até então eu tava na carência do meu plano de saúde. E eu entrei no UPA, eu tinha pedra na vesícula, né? E com a sensibilidade de uma médica que me atendeu, né? Doutora Bruna, que hoje é minha amiga, né? Ela me atendeu e ela identificou que eu tava prestes a ter uma pancreatite, né? Por causa dessa pedra na vesícula. Eu fui encaminhado com urgência pro Hospital Padre Albino, tudo pela rede pública. E eu dormi aquela noite no hospital à base de morfina, né? E no outro dia pela manhã eu fui operado, né? Tive uma complicação na cirurgia, mas em 4 horas eu tava já no quarto, né? E foi assim, a melhor experiência que eu tive com o serviço médico. Não foi em um plano de saúde, foi no UPA. E graças à sensibilidade dos profissionais que ali estavam. Porque se fosse um médico qualquer, ele poderia muito bem me dar um tramal na veia, não identificar o que estava acontecendo. E quem me operou foi o doutor. Não sei se foi o Gil. Acho que foi o doutor Gil, se não me engano, que me operou. Ele falou: salvaram sua vida, porque tua pancreatite estava quase estourando, né? Então, assim, é um momento assim que eu aproveito, né, para ser grato, porque toda vez que eu precisei do serviço de saúde público, e aqui não tem proselitismo, até porque eu falei isso com um convidado totalmente diferente, um médico na época, do quanto eu fui bem atendido, do quanto as pessoas foram humanas comigo, né? Então, me operaram, fiquei bem hoje, tirei a vesícula. E graças a Deus estou aqui para contar essa história, né? Então, assim, a minha experiência com a saúde da cidade, no seu governo, em outros governos também, sempre foi positiva. Então, acho que a gente tem muito mais para agradecer, né, do que para reclamar. Então, Olha, é um testemunho bonito. Quantas pessoas passaram por isso, tiveram sim. essas experiências positivas. Nós temos grandes profissionais de saúde em todos os segmentos aqui em Catanduva. A atenção básica do município, em 2021, ganhou prêmio, a terceira atenção básica melhor do Brasil. A atenção básica 2022 ganhou prêmio de grandes atendimentos, serviços prestados. Então nós temos referenciais sobre a saúde em Catanduva. Catanduva é um centro de saúde. Pra você ter uma noção, o município, em 2021, o município investiu 43 milhões em saúde. 43 milhões. Isso nós estamos falando de recursos próprios. Em 2022, o município investiu 65 milhões. E agora, 2023, com vários novos serviços, mantendo todos os contratos, a previsão, nós já investimos 72 milhões. A previsão até dezembro é de 103 a 108 milhões. Então, nós saímos de 43 milhões há 2 anos atrás para mais de 100 milhões. Foram mais de 60 milhões a mais investido na saúde de Catanduva, melhorando a qualidade dos profissionais, melhorando os contratos, melhorando o serviço e ampliando o serviço. Agora, as demandas são muitas. Sim. Né? E é importante também, Jair, definir assim para as pessoas, de forma geral, as pessoas não conseguem definir, acho que todo serviço de saúde pertence ao município. Qual a responsabilidade do município? Atenção básica. O que consiste a atenção básica? Os primeiros atendimentos. Hoje são as unidades de saúde, as UBSs existentes, também a UPA, são os primeiros atendimentos. Depois que sai dali, que passa para o Estado, via CROSS, né? Já não pertence à Central de Regulamento de Internação de Atendimento de Saúde do Estado de São Paulo, já não pertence, o município já não tem mais poder. Então, se foi para o Padre Albino, no seu caso, foi lá para o Emílio Carlos, ou para o AME, já não pertence mais ao município. O município não tem mais como interferir. Ali já é do Estado, né? Do Estado. Então, a responsabilidade do município é a atenção básica. Então, uma atenção básica eficaz diminui também os serviços
da atenção superior, que é a média e alta complexidade, que são os hospitais. Por exemplo, você foi bem diagnosticado lá na UPA e que encaminhou você rapidamente. Se não tivesse uma boa consulta, um bom médico, poderia retardar esse atendimento e depois chegar no estado ou no hospital Padre Albino Emílio Carlos com uma situação muito mais grave. Então, a atenção básica é fundamental. E o município está investindo muito na saúde de Catanduva. É uma coisa que eu precisava falar sobre isso, porque eu já falei aqui uma vez, e realmente a saúde da cidade é a saúde de outros estados aí, infelizmente, né, Rio de Janeiro é uma delas que eu já tive experiência lá, né, quando eu fui visitar um amigo e é triste de ver. Os recursos que uma cidade como a nossa tem são muito melhores do que de outros estados. Mas, prefeito, a gente falou aí de um panorama dos 1000 dias, nós falamos da sua paixão atual, que é o Catanduva Futebol Clube. Futebol Clube, né? Sim. Ah, tá, não errei. Não errei o nome. Catanduva Futebol Clube. Nós falamos aí da participação, né, da prefeitura, do que você está fazendo sobre os trilhos do trem, o aula de trem passando por aí. Enfim, nós falamos de bastante coisa e eu queria trazer agora para uma parte sobre a parte da comunicação da prefeitura, né? Eu percebo uma facilidade maior de ter acesso aos secretários, ao senhor, né? E isso é um elogio que eu quero fazer aqui. A Secretaria de Comunicação está muito acessível, né? A gente percebe que nós hoje somos atendidos, a imprensa é atendida, né? E como que acontece toda essa... Hoje a gente sabe o que está sendo feito, né? Por causa da informação estar chegando até nós. As suas redes sociais são atualizadas, do vice-prefeito também, que é um grande amigo meu também. Esses dias ele, inclusive o Murilo que tá aqui, a gente foi lá em um dos negócios dele fazer um trabalho que ele cedeu de forma muito gentil pra gente gravar lá. Então, assim, a gente percebe que tem uma comunicação com o público, né? Essa é uma parte que eu acho que ninguém pode reclamar do seu governo. É um governo acessível. E como que foi para chegar nisso hoje? Quando assumimos a prefeitura, uma prefeitura de mais de 100 mil habitantes, em torno de 120 mil habitantes, o censo deu 115, 700, 875, uma coisa assim, não tinha um setor de comunicação, não tinha cargos de comunicação. Então, era muito limitado. E aí, com a reestruturação, em 2022, nós criamos a coordenadoria, ou seja, a Secretaria de Comunicação, 2022. Criamos uma equipe de comunicação. E com essa equipe, pessoas bastante participativas, responsáveis e inteiradas sobre a ação do governo e de levar tudo isso à população através também dos meios existentes, dos órgãos de imprensa existentes aqui em Catanduva. Então, a grande conquista também foi criar essa Secretaria de Comunicação. Com a Secretaria de Comunicação, hoje nós estamos muito mais próximo da população, através da rede do município, mas através também dos parceiros, que são vocês, que nos atendem, que fazem parcerias, que levam a boa notícia. Essa foi a grande conquista, uma das grandes conquistas, criar a Secretaria de Comunicação. E a nossa meta, a nossa marca é sempre levar à população, levar outras boas ações. Sim. Porque eu vejo que a ação negativa, uma palavra negativa, uma informação negativa, ela causa um mal-estar para quem acolhe e também para quem transmite. Sim. Você tem que sempre apresentar talvez um problema, uma dificuldade, mas de forma positiva, buscando sempre soluções alternativas para aquela situação. E não só levar a questão para causar pânico, para causar desespero, para causar mal-estar na população. Então esse é o nosso formato. E a equipe realmente tem trabalhado muito e os órgãos como vocês e outros têm correspondido a esse tipo de trabalho. Queria agradecer também ao Caio, né, que gentilmente nos atendeu, conseguiu um horário na sua agenda para o senhor estar aqui, né? Então, quero agradecer ao Caio também, toda a Secretaria de Comunicação,
por essa atenção. Jair, e além do mais, nós pegamos um contrato do governo anterior que, para gastar em comunicação, era R$ 240 mil ano, significa R$ 20 mil mês. Esse era o que a prefeitura podia gastar. Era 240 mil ano? É, Meu Deus, uma empresa privada gasta muito mais que isso. isso. Era o que tinha. E esse contrato terminou em agosto do ano passado. E nós tínhamos que respeitar. Aí sim, agosto desse ano, melhor dizendo, agosto desse ano. E agora fizemos uma nova licitação, aí foi tudo certinho. Agora nós temos um fôlego para trabalhar com vocês e para produzir muito. Então era muito limitado a comunicação na prefeitura. Agora estamos ampliando. Não, com certeza. Eu acredito que a imprensa, né, é a verdadeira marca de uma democracia, né? E nós vivemos hoje em um país democrata, né? Um país democrático. Então, nós acreditamos que essa comunicação aqui, porque assim, quando a gente fala, vamos receber aqui o prefeito da cidade, as pessoas falam, não, pergunta isso, pergunta aquilo. E realmente, gente, assim, eu entrevistei o prefeito em outra oportunidade, o prefeito não corre da pergunta. Então, assim, a gente é direto, né? A gente fala o que o povo quer saber sobre a cidade. E vocês viram que o prefeito respondeu sobre os trilhos, respondeu sobre os 1000 dias. Então, mais uma pergunta, prefeito, constantemente feita, que é sobre a associação Pão Nosso. É Pão Nosso, né? Bom Pastor. Merda, eu errei o nome do negócio aqui. Não, tem a Associação Pão Nosso e tem as obras sociais que a gente fundou. Existe a associação, outro grupo que está cuidando. Existe a Associação Bom Pastor. Um erro do entrevistador aqui. É muito projeto. Mas, enfim, como que tá o processo de liberação agora, que já viu o senhor falando recentemente aí, que o povo quer saber? É importante entender como funciona o loteamento. Eu gosto de explicar como funciona o loteamento. Sim. Jair é um empresário e quer trabalhar com loteamento. Então, qual a primeira ação? Você comprar uma área, se você não tiver. Se compra uma área. Segundo, fazer o projeto. Terceiro, levar esse projeto para ser aprovado na prefeitura. Então passa por várias secretarias, SAEC, Trânsito, Planejamento, Meio Ambiente, Obras, então passa por várias secretarias para ter aprovação prévia. Tendo aprovação prévia, ou seja, o projeto está de acordo com as diretrizes do município, aí esse projeto você, como empresário, vai levar ao órgão estadual, GRAPROAB. Levando ao órgão estadual, tendo a aprovação do órgão estadual, volta para a prefeitura para fazer as adequações que o GRAPROAB vai pedir. Aí, feitas essas adequações, aí a prefeitura vai dar a aprovação definitiva para o projeto. Tendo a aprovação definitiva, você, o proprietário, o empresário, vai levar para o cartório para fazer o registro. O cartório vai demorar de 6 meses a 1 ano, a 15 meses para fazer o registro. Feito o registro, então vai publicar. Publicando, então existe já a aprovação do loteamento, aí o empresário poderá colocar à venda e iniciar a infraestrutura. Esse processo pode demorar 3, 4, 5, 10 anos. Exemplo, o Boulevard é um condomínio que está saindo atrás do Luminar, do Luciano, demorou 11 anos. E nós que aprovamos e entregamos para ele. Demorou 11 anos para sair da prefeitura. Agora ele está fazendo a infraestrutura e vai começar a vender. Inclusive está construindo até a parte de venda ali na frente. Vai começar a vender. Então todo esse projeto de 11 anos, ninguém sabia do Boulevard, a não ser as pessoas interessadas, né? O João Romero é um novo loteamento que vai iniciar ao lado da rua 15 de novembro, lá da rodovia, onde a rua 15 de novembro termina. Ele demorou 20 anos para sair da prefeitura. Agora que eles vão iniciar o processo, começar a infraestrutura e vai iniciar a venda dos terrenos. A Associação Bom Pastor fez o contrário. Como foi o processo? O processo foi reunir as pessoas a partir de maio de 2017, orientando com as reuniões mensais como devia proceder, e depois encontrou uma área, um proprietário que resolveu vender,
em torno de 20 alqueires, 10.533.000 reais o alqueire, quase 20 alqueires. E aí o proprietário aceitou parcelar em 13 parcelas, os associados iniciaram o pagamento em dezembro de 2017 e terminaram em dezembro de 2018. Feito o pagamento da área, o proprietário passou a escritura para a associação. A associação, com as escrituras em mãos, foi então fazer o projeto. Feito o projeto, em 2019, deu entrada na prefeitura. A prefeitura segurou 2019 e 2020. Em 2021, nós entramos e trabalhamos em cima disso. No dia 31 de julho de 2021, nós apresentamos ao Grapoab. O Grapoab devolveu em setembro fazer algumas adequações. Foram feitas as adequações em todas as secretarias e depois, em 2022, apresentado ao Grapoab, aprovado. Voltou para a prefeitura, passou de novo por todas as secretarias e em outubro de 2022, então foi aprovado pela prefeitura, encaminhado para o cartório, para fazer o registro. E o cartório foi fazendo as análises, as correções, e praticamente no cartório já está 100%. Agora só depende de um aval do Ministério Público. Hoje quem ocupa a vara é o doutor Ives, para ele dizer, pode publicar. Publicando, então já existe o loteamento aprovado, está aprovado em todas as instâncias e também registrado. Então o loteamento está totalmente aprovado e totalmente em condições de ser publicado, porque no registro está completo, no cartório de registro. A partir disso, então a associação pode iniciar com os associados a infraestrutura. Então todo esse processo aí de quase 7 anos, se fosse no particular, no privado, não teria, ninguém estaria sabendo. Sim. Então, quando as pessoas falam, mas como é muito demorado? Não é demorado, o processo é esse mesmo. O processo acontece assim. É assim, não tem outro formato. Então, o loteamento não tem erro nenhum. A área está paga, a área está em nome da associação, os associados são 1.096 lotes, os associados têm consciência, reuniões mensais, e passou por todas as instâncias e está agora para ser publicado. Bacana. É uma pergunta que as pessoas sempre fazem. Mais uma vez, o senhor está respondendo a pergunta, né, sobre o loteamento. E, se Deus quiser, temos evoluções por aí mais Sim, breve possível. Breve. Inclusive, quando no dia 11 de março de 2022, que na época o atual governador João Dória esteve aqui, ele assinou o compromisso da infraestrutura. Nós pedimos 23 milhões e a primeira parcela ele assinou a intenção de 14 milhões, inclusive foi lá no Teatro Municipal. Só que ele não poderia assinar o convênio, porque não existia o loteamento registrado. Só a partir do registro que as áreas públicas, as ruas, as áreas sociais, passam para a prefeitura, só a partir do registro, a partir do momento que o loteamento é registrado. Então, aí a prefeitura vai pleitear junto aos órgãos estaduais e federais o recurso para fazer a infraestrutura. Bacana, prefeito. Uma pergunta para a gente já partir para o encerramento. A relação com o governo estadual, através do ministro, não, ex-ministro, né, agora governador Tarcísio, e com o governo federal, na pessoa do presidente Lula, como que tem sido essa relação? O senhor tem tido abertura para buscar recursos para o município? Como que tem sido essa relação com o poder estadual e o poder federal? A relação com o governo estadual, no governo anterior, nós tínhamos as portas abertas. Uhum. Uma pena que em 2021 não se pôde fazer nada. Em 2022, quando começou a apresentar os possíveis programas, não deu tempo de liberar todos os nossos pedidos, de fato, pelo ano eleitoral. Em julho começou e não podia mais liberar recursos, né? Sim. Mas as portas abertas. O governo atual,
ele mudou praticamente todo o formato, mudou toda a equipe. PSDB foram quase 30 anos, então muitos servidores deram continuidade. Com esse novo formato de governo, então mudou toda a equipe. Está mudando o formato. Esse ano, até o presente momento, o governo estava fazendo os reajustes internos e não conseguiu liberar recursos. Por exemplo, nós temos 23 milhões travados no governo estadual, que são recursos do ano passado para recap. Do João Dória. Do João Dória. Do Rodrigo Garcia, né? Já na época o Rodrigo Garcia, 23 milhões estão travados. Fizemos a primeira parte e ele não liberou nem um centavo. Porque, segundo ele, estava organizando a casa. Agora, a partir de outubro, se comprometeu em começar a liberar esses convênios. E nós temos acesso ao governo estadual. O governador, ele tem um novo perfil. O perfil do governo anterior é o perfil muito municipalista, de atender os prefeitos, de atender os pedidos dos prefeitos. Esse governo tem um outro formato. Então, nós temos um acesso muito grande através do presidente da Lesp, André do Prado, que é do partido PL, que é muito próximo do governador. Então, através dele, nós temos esse acesso. Agora, os muitos recursos nós temos conseguido via deputados, né? Deputados para o município. Alguns recursos, mas via deputados. E porque o governo está se estruturando. O governo federal está no mesmo formato. O governo federal, nós temos vários acessos através de programas, especialmente através de deputados, conversando com o deputado, trazendo emendas impositivas e outros tipos de emendas. E também temos um acesso aberto ao vice-governador, Geraldo Alckmin, doutor Geraldo Alckmin. A gente tem uma relação de proximidade, de conhecimento. Ele teve, a primeira vez que ele assumiu como presidente, o presidente atual estava viajando, foi no final de janeiro, ele fez questão de nos ligar para a gente ir lá, para ele nos atender como presidente, né? Então a gente tem essa relação, mas também o governo está se reestruturando, né? Então a relação é boa. Os recursos, nós acreditamos que no futuro virão em maior quantidade, mas os recursos que nós conseguimos são via deputados. Para não ser injusto, né, eu queria saber se o senhor pode falar quem são os deputados que mais contribuem com a cidade. Porque, como um bom estudante de política, eu gosto de, na eleição, saber em quem eu estou votando, né? E eu vou votar, obviamente, em quem traz recursos para o município que eu estou construindo na minha vida. Então, tem algum deputado que está trazendo recursos para nossa cidade que merece a sua menção aqui, ou o senhor vai ficar em cima do muro porque às vezes pode esquecer de alguém? Não, são várias. A gente está trabalhando Sim. com vários deputados, inclusive deputados que tiveram bastante votos aqui em Catanduva. Um deputado, Pinato, Fausto Pinato. Ele investiu agora, estão trazendo 12 milhões. 5 milhões estão investindo em recap, recurso dele, e tem mais aí 7 milhões previsto. Ele é um dos que mais está investindo em Catanduva, Fausto Pinato, e temos vários outros deputados em valores menores. Aqui também tem o Bruno Zambelli, né? Bruno Zambelli, que é o irmão da Joyce. Da Carla Zambelli. Carla Zambelli. O Bruno, né? A Carla também conseguimos recurso dela para Catanduva. Ela foi muito bem votada aqui em Catanduva. Então, são vários deputados que estão olhando para Catanduva. Esses têm feito um trabalho mais próximo. Sim. E aberto mais recursos para Catanduva. Eu te perguntei isso porque em 2018 eu votei numa deputada estadual. Não vou citar o nome dela aqui porque ela já nem é mais deputada. Aí eu fui ver na transparência as emendas que ela estava destinando. Sabe quanto tinha pra Catanduva? R$0. Ela teve não sei quantos mil votos aqui, ela não deu uma emenda pra cidade. Eu sei quem é. Você sabe muito bem quem que é. E isso me deixou bem frustrado na época. Porque assim, eu não voto por posição política, né? Todo mundo sabe a minha posição, uma posição de mais centro-direita, mas eu busco quem realmente traz algum benefício pra cidade, né? Porque se hoje me falar assim, você quer mudar de Catanduva? Não quero permanecer aqui. Tenho clientes em outros lugares do Brasil, mas meu lugar é aqui em Catanduva. Eu gosto do interior, eu gosto dessa calmaria, mas eu percebo que muitas vezes as pessoas que vêm pedir voto na cidade, né, chega quando assume o poder, esquece completamente. O Fausto não é de hoje que ele ajuda a cidade, né? Inclusive na administração anterior ele estava aqui também.
Então essas pessoas sim eu valorizo, né? Eu acredito que são pessoas que merecem essa citação. Mas bom que o senhor já trouxe aí pra gente um panorama de quem tem ajudado a cidade, para que Catanduva seja mais forte. Bom, prefeito, a gente falou bastante de política, falamos do Catanduva, agora eu parto para a parte final. E uma coisa que eu sempre falo é que o senhor hoje está prefeito, né? O senhor está prefeito é, por, por gestão, o senhor está prefeito porque o senhor foi escolhido pelo seu partido para ser prefeito, mas quem te conhece sabe que a sua vocação, né? Lógico que prefeito também eu considero uma vocação, porque a pessoa que não tiver tato para negociar com pessoas, né? Ela não tá apta a isso. Mas todo mundo sabe, todo mundo te conhece e te conhecia como Padre Oswaldo de Oliveira Rosa. Então a minha pergunta para o senhor é, prefeito, o senhor está prefeito, mas sacerdote o senhor vai ser sempre, não é? Que não existe vou deixar de ser padre. Mas enfim, qual que é a diferença entre os dois cargos? É. Padre, sou padre. E olha, eu vou morrer padre. E as pessoas nem todas sabem. Eu vou pro céu, padre. Eu vou pro céu, é impossível. Se não for pro céu, estou na corte, né? Eu vou pro céu, padre. Eu tenho 100% da certeza, não por mim, mas pela bondade infinita de Deus. Então, eu sou padre, continuo exercendo o ministério sacerdotal, celebro missa todos os dias, 6 horas da manhã, na Capela do Padre Albino, ali na Rua Maranhão. E finais de semana ajudo também numa comunidade terapêutica e eu atendia várias paróquias da região, mas a partir de fevereiro desse ano eu assumi uma paróquia, ajudar numa paróquia em São José do Rio Preto. Então vou aos sábados, celebro 2, 3 missas lá, vou aos domingos, celebro 2, 3 missas domingo nessa paróquia, e o pároco é o meu irmão, meu irmão Padre Ernesto. Ele tinha um padre que estava com ele, o padre assumiu um outro compromisso, uma paróquia, e conversando com o bispo, então eu vou final de semana dar assistência lá ao meu irmão, que é uma paróquia muito movimentada, uma paróquia muito grande. Então eu continuo padre, vou ser padre sempre. Qual a diferença, né? Do público, vamos começar pelo público, entre a gestão pública e uma comunidade. Na comunidade, as pessoas que são fiéis, né, elas vão em busca da palavra de Deus, em busca da oração, em busca dos sacramentos, em busca de poder servir, em busca do encontro. E normalmente aquelas que encontram-se com Deus, com a palavra de Deus, muitas delas se colocam à disposição dos serviços voluntários da comunidade. Então é alguém que encontra, que busca, e é alguém que busca uma palavra, que busca uma libertação, que às vezes que busca uma cura, mas é alguém que está em busca e elas estão partilhando das suas experiências, do seu tempo para ajudar a comunidade. Essa olhando uma comunidade religiosa. Só que talvez esse mesmo fiel, ele é munícipe. Então, voltado para a gestão pública. A gestão pública, a gente não vai lidar com as pessoas que vão buscar para se doar. Na gestão pública, 90% existe uma motivação de interesse por trás. Então, na gestão pública, a gente tem que lidar com os interesses. 90%. Os segmentos que a gente trabalha têm interesse por trás, estão em cima de interesse. Então você tem que lidar com os interesses. E os interesses nem sempre você consegue corresponder. Né? A pessoa vai para o padre ou para o pastor levar um problema, não vai conseguir resolver o problema. Você dá uma bênção, ora com a pessoa, escuta, ela sai aliviada. Um munícipe, que é empresário, vai e não consegue vender o produto, ele sai frustrado. Ele não sai aliviado, né? Ele sai frustrado. Então, é lidar com os interesses e lidar também com esse imediatismo. Essa é uma grande diferença. Agora, as conquistas é atingir o mesmo alvo. Quem que é o alvo da comunidade? A pessoa humana, o fiel, que é filho amado, filha amada de Deus, que Deus ama e entregou a vida por ele. Então é cuidar da pessoa humana, que é a imagem e semelhança de Deus. Num setor público, quem é o objeto, o destinatário? É a pessoa humana, que é o munícipe. Só que cuidando desse munícipe, está cuidando daquele que é a imagem e semelhança de Deus. Então, o destinatário
da ação religiosa é a pessoa humana, na visão espiritual. E o destinatário do setor público também é a pessoa humana. É um desafio de ambas as partes, né, prefeito? Prefeito, muito obrigado pela sua participação. Eu agradeço demais aí você ter estado aqui no nosso podcast. Agradeço a Secretaria de Comunicação por meio do Caio. E eu espero te ver mais vezes por aqui. Quem sabe falando aí do fim do primeiro mandato, né? Só um bate-bola. Vai vir para reeleição ou ainda não está decidido? Esse governo, esse modelo tem que continuar, né? Tá. Para um bom entendedor, meia palavra basta. Prefeito, muito obrigado. Gratidão. Agradeço pela sua Sempre à participação. disposição. E espero você nas próximas vezes, se Deus quiser. Amém. Muito grande obrigado. abraço. Deus abençoe. Muito obrigado. Tchau, tchau.